fazendo aulas semanais de futebol. O treinador dessa escolinha era treinador de um clube e ele levava os jogadores que se destacavam na escolinha para jogar no clube. Isso no Alphaville Tênis Clube em São Paulo. Joguei 1 ano dessa forma pelo Alphaville. No outro ano, nós nos mudamos de casa, fomos morar mais perto do estádio do Morumbi, onde é a sede do São Paulo. Meu pai ficou sócio do clube, do São Paulo Futebol Clube, e a partir daí eu comecei a jogar no São Paulo. Claro, a princípio como diversão, simplesmente pelo prazer de poder estar praticando um esporte. E aí eu comecei a jogar futebol pelo São Paulo, onde eu fiz toda a minha carreira, até que as coisas foram se tornando mais sérias. Com 15 anos, eu realmente falei, não, agora é isso mesmo que eu quero para minha vida, vou me dedicar muito para me tornar um jogador de futebol. E a partir daí, comecei a minha caminhada até que eu estreiei no profissional de São Paulo, quando eu tinha 18 anos. Deus é importante em todas as fases das nossas vidas. Eu acredito que na juventude tem um grande segredo espiritual. Você tem a força da juventude para transmitir essas experiências e dizer ao mundo realmente aquilo que Deus tem feito na tua vida. Eu tinha um grande problema físico quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu tinha 2 anos de atraso na minha idade óssea. Ou seja, quando eu tinha 14 anos, eu tinha o físico de 12 e jogava com adolescentes de 14 que tinham o físico de 14. Então, para mim, era uma grande dificuldade. Isso muitas vezes me constrangia, me fazia muitas vezes que treinadores não me colocassem para jogar. Isso tudo criou para mim grande dificuldade nesse meu período de adolescência. E eu muitas vezes chegava em casa triste, chegava em casa chateado. E um dia eu tive uma grande experiência com Deus. E estava voltando de um treino muito chateado, porque o treinador falou, olha, você tem que entender um pouco a situação, você tem esse problema físico, você é pequeno, é difícil muitas vezes colocar para jogar e tal. E aquilo me deixou um pouco chateado porque não dependia de mim, era uma coisa que era minha genética. E aí, voltando para casa, eu conversando com a minha mãe e tal, explicando para ela, né, que eu estava chateado, triste, ela ligou a rádio e naquele momento o apóstolo deu uma mensagem na rádio e falou assim, você que se acha pequenininho, você que acha que não tem força, que você não consegue fazer nada, saiba que Davi era um pequeno pastor, Deus capacitou ele para vencer grandes gigantes. Então, fica tranquilo que como Deus capacitou a Davi, Deus vai te capacitar para vencer grandes gigantes. E naquele momento, para mim, foi um choque, porque eu falei, ele está falando isso para mim, sou eu que estou aqui. Então, ele está falando isso direto para mim. E eu tive, naquele dia, essa grande experiência de saber que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu era um adolescente e já sabia que Deus tinha esse cuidado comigo e falava comigo em toda e qualquer situação. Quando eu saí do Brasil em 2003, que eu fui vendido pro Milan, foi a primeira experiência da minha vida de que eu estava mudando de país. Então foi bem marcante para mim, porque eu estava deixando para trás parentes, estava deixando família, estava deixando amigos, estava deixando a Caroline, que naquele momento era minha namorada. Então foi uma transição assim muito forte. Eu estava realizando um sonho, porque um dia eu queria jogar num grande clube europeu, que nesse caso era o Milan. Só que eu estava deixando a minha terra, o Brasil, para ir realizar um sonho. E isso tudo foi um momento muito especial da minha vida, porque tenho muitas saudades do Brasil, né? Assim, saudades da terra, do povo, de ter contato com muitos amigos da minha infância, que eu cresci junto, que fazem parte da minha vida e da minha história. Estou aqui, hoje vivo na Europa, claro, realizando um sonho, aprendendo muita coisa. Eu acho que foi muito importante para mim também vir para cá. Eu cresci muito a nível pessoal, a nível profissional, claro, mas a nível de abrir mesmo a mente, a cabeça para outras coisas, eu acho que foi muito importante. Mas essa distância do Brasil sempre me marca muito, porque eu sinto essa saudade da minha terra.
Eu jogo futebol desde os 8 anos de idade e o que mais me motivou a jogar futebol quando eu tinha essa idade era o amor que eu tinha pelo esporte, a diversão que era jogar futebol com os meus amigos e estar brincando e estar realmente fazendo uma coisa que eu gostava. E eu acho que o sonho de ser um dia um jogador de futebol. E graças a Deus até hoje essa motivação continua. Então a minha grande alegria é de estar entrando em campo, de estar fazendo algo que realmente eu me divirto, algo que realmente eu tenho muito amor em estar fazendo e algo que faz com que eu realize os meus sonhos. Eu acho que isso é um segredo de sucesso, é um segredo de que as coisas têm ido bem na minha carreira. Então, é mais ou menos essa a forma com que eu penso. Comecei a minha carreira no São Paulo em 2001. Foi meu primeiro jogo como profissional foi em janeiro, um jogo contra o Botafogo pelo torneio Rio-São Paulo. Não a famosa final que eu acabei fazendo 2 gols, mas um jogo antes, que foi no meio da semana, que foi um 1-1 no estádio do Morumbi, um jogo que foi um jogo que não foi muito bom. E em agosto de 2003, eu fui vendido do São Paulo para o Milan, onde começou a minha história na Itália, um dos maiores clubes do mundo. E foi uma passagem de 6 anos na Itália com o Milan, uma experiência maravilhosa, um clube excelente, com um convívio familiar, com pessoas maravilhosas que trabalham no clube até hoje. Os jogadores com qual eu convivi ao longo desses anos me passaram muita coisa, aprendi muita coisa e acredito que também deixei muita coisa no Milan. E só tenho a agradecer pelo carinho, por tudo aquilo que o Milan fez na minha carreira. Jogos marcantes, conquistas excelentes. E aí chegou o ano de 2009 que a minha história com o Milan terminou. Fui vendido do Milan pro Real Madrid por um valor realmente alto. Eu acho que isso é uma honra de Deus, porque é uma gratificação que vem de Deus. E acabei sendo o terceiro maior negociação na história do futebol. Tenho visto por onde o Real Madrid passa, o que o Real Madrid move, como ele move as pessoas, como ele move tudo que gira ao redor do clube. Um time excelente, com uma estrutura maravilhosa, e agora espero ter muitos bons resultados com o clube e acredito que ao longo do período que eu ficar aqui vão surgir muitas oportunidades para estar conquistando. E claro, tem a seleção brasileira. Quando eu era criança eu tinha um sonho de vestir a camisa da seleção brasileira uma vez só na minha vida. E acho que a Bíblia fala que Deus dá muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deu a oportunidade de ser campeão mundial em 2002, de disputar uma outra Copa em 2006, quem sabe disputar muitas outras Copas do Mundo e muitos jogos com a seleção brasileira. Então isso é mais uma verdade bíblica que se cumpre na minha vida, mais uma promessa de Deus que se cumpriu na minha vida. Fazer parte da seleção brasileira é algo especial, porque quando você veste a camisa da seleção do seu país, você se sente muito defensor da sua pátria. E isso é uma coisa muito boa, você poder defender o teu país, defender as pessoas que você gosta, que você ama e lutar por um propósito pelo seu povo. Então, vestir a camisa da seleção é realmente um grande privilégio. Bom, os momentos mais especiais da minha carreira foram, claro, as minhas conquistas. Desde a Copa de 2002, quando eu tinha 20 anos e fui campeão mundial com a seleção brasileira na Coreia e no Japão. Foi realmente algo sobrenatural, um presente de Deus para minha vida e para minha carreira. E ao longo da minha carreira eu tive várias outras conquistas, chegando até o ano de 2007, que foi o ano onde eu acabei conquistando as coisas mais importantes individualmente e coletivamente, quando nós fomos campeões com o Milan da Champions League, campeão do mundo de clubes, campeão da Supercopa Europeia. Eu acabei sendo bola de ouro, prêmio super renomado no meio do futebol. E no final a coroação de tudo com o prêmio de melhor jogador do ano pela FIFA.
Agora, tem momentos especiais na carreira que nem sempre são vitórias. Eu tive alguns momentos especiais, que foram algumas derrotas, que me fizeram aprender muita coisa, que me fizeram saber lutar por muita coisa, mas no final isso contribui para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. Bom, numa carreira de um atleta, de um jogador, a derrota faz parte do jogo. Então, eu acho que só não na carreira, mas na vida, em muitos momentos a gente tem momentos de perdas, de derrotas. Mas o mais importante é a gente saber que nós somos vencedores no final de tudo. Eu perdi uma Champions League ganhando o primeiro tempo de 3-0, no segundo tempo o Liverpool empatou 3-3 e nós acabamos perdendo nos pênaltis. Foi uma derrota incrível que poucas pessoas conseguem entender como que o Milan conseguiu perder uma final como aquela, mas foi uma grande experiência. Aprendi muita coisa com aquela derrota, busquei força e motivação para que um dia voltasse a estar jogando uma final de um torneio tão importante como aquele, e depois, 2 anos depois, vim a conquistar. Então, são derrotas que num primeiro momento a gente não entende o motivo, mas que no final faz a gente aprender e crescer de diversas formas. Só que não é para ser reconhecido como um derrotado, e sim só para uma questão de experiência, para um aprendizado e uma maturidade. E no final, acredito que ser reconhecido como um vencedor é a coisa mais importante. Eu acho que o erro, muitas vezes até o sentimento de ter falhado em alguma situação, em algum lance, num pênalti muitas vezes, numa competição, isso sempre fica, né? Fica o que eu fiz de errado.